De volta com o Ponto com News aqui pela TV Maringá, pela Band Maringá e para receber hoje o professor, escritor e palestrante Nailor Marques Júnior. Professor Nailor, seja bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado, Ronaldo. Bom dia. A gente está vivendo já aqueles momentos que antecedem o vestibular da UEM. Nós temos muitos candidatos nesse vestibular de inverno, muita gente a partir de domingo tentando uma vaga. Você conhece bem essa realidade do vestibular e de quem se prepara para o vestibular. Sim. Quem passa, afinal, Nailor? Olha, Ronaldo, é uma coisa engraçada. As pessoas acham que conhecimento é uma coisa matemática. Se eu sei mais do que você, eu vou passar. Para as pessoas que estão nos ouvindo, alunos, não é verdade isso. Não é a pessoa que sabe mais que passa. Estranhamente não é. É a pessoa que sabe usar melhor aquilo que ela sabe, né? Então não interessa o quantum daquilo que você sabe, mas a capacidade que você tem de usar aquilo. Eu conheci muitos alunos ao longo dos meus 30 anos de professor, que sabia muito, chegava, batia no vestibular e voltava. E uma pessoa que sabia menos, quantitativamente falando, que entrava. Por quê? Porque dominava melhor aquilo que sabia. Então quem passa, respondendo a sua pergunta, quem tem maior domínio de si próprio e da capacidade de lidar com aquilo que conhece. E o que significa ter esse domínio? É entender como é que eu uso aquilo, é conseguir casar conhecimentos. Repara que muitos professores também não sabem fazer isso. Porque desde que a escola foi dividida de modo positivista, assim, em anos, em séries, em dias da semana, em aulas, todo o ensino foi fragmentado. Então o que acontece? Eu aprendo literatura com um professor, gramática com outro, e produção de texto, e não consigo perceber que as três coisas são uma coisa só. Né? Eu estudo a matemática 1, a 2, a 3, né? Eu não consigo perceber que matemática é matemática. Então o aluno diz que eu digo ao aluno, não decore tabuada. Por quê? Eu decorei tabuada, o que me fez mal decorar a tabuada? Agora alguém criou uma teoria que eu não posso. Aí o aluno não sabe matemática mais avançada porque não sabe matemática básica. É uma coisa maluca, não é? Quando alguém me perguntava qual era o mês do ano quando eu era pequeno, a gente fazia assim, janeiro, fevereiro, março, um processo mnemônico, né, para saber qual tinha 30, 31, não é verdade? Ou então, 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro, era uma musiquinha. Não pode mais fazer isso, né? Então as pessoas não podem criar processo para isso. O que um aluno precisa? Saber integrar as matérias. O vestibular tem feito isso, melhor do que as escolas. O vestibular faz, digamos, as escolas é que não fazem. É que não fazem. E o aluno, então, ele vai despreparado para aquilo. Ele estuda tudo separado. O aluno estuda fim da Idade Média, tomada de Constantinopla, e ele não consegue, 1453, ele não consegue associar que a tomada de Constantinopla e a consequente migração dos gregos para o sul da Itália e daí para o norte da Itália tem a ver com o Renascimento. Ele não consegue entender isso. Ele Porque não consegue... estudou tudo separadinho? Tudo separado, ele não vê. O professor de história não ensina assim. Não é? E quando o professor de literatura, de artes vai dar aula, ele já fala assim, quando começou o Renascimento, e as pessoas não entendem que é a mesma coisa. O movimento está intimamente ligado ao outro. Daí você estuda Idade Média, vou pegar um tema Idade Média. Né? Não fui professor de história, mas vou pegar esse tema. Então a gente aprende que a Idade Média vai do século V, queda do Império Romano do Ocidente, 476 d.C., até 1453, queda do Império Romano do Oriente. Mas ele não consegue perceber que essa mesma Idade Média, quando ele vai estudar filosofia, é a Idade Média que está entre Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Né? O pensamento do Platão, o pensamento do Aristóteles. 1000 anos separam os dois. Isso também é a Idade Média. Né? E ele não consegue perceber isso. Ele não sabe sequer que é média, porque ela está entre dois períodos clássicos, entre a Antiguidade Clássica, a Greco-Romana, e a retomada da Idade Clássica, entende? Com o Renascimento. Veja que coisa interessante isso. Então, essa associação não sabe fazer. Então, não adianta ele saber muito se ele não sabe colar as coisas. É como um quadro, um mosaico, né? Tenho todas as peças, mas não sei montar o quebra-cabeça. O vestibular é montar o quebra-cabeça. Bom, esse é um dos desafios que esse aluno tem. Sim. E para ele conseguir fazer isso, ele tem que ter talvez um método diferente de estudo? Tem, ele tem que estudar com sentido. Primeiro é o seguinte, vamos separar para quem está nos ouvindo. Ir à escola, meu amigo, não significa nada. Então não pense que você vai para a escola, você é alguma coisa. Mas vou para a aula todo dia, sua obrigação. Viu, pai, viu, mãe? É obrigação. Ah, mas coitadinho, não tem nada de coitadinho, não. Tem que ir para a escola mesmo e tem que ficar bastante tempo lá na escola. Um ponto. Isso é um aluno. Estudante é quem estuda, fora da escola. Então, essa é a grande diferença entre aluno e estudante. Claro, estudante é quem estuda. Porque uma coisa, Ronaldo, é o seguinte, as pessoas não sabem a diferença básica entre processo de ensino-aprendizagem e educação. A pessoa não vai para a escola para ser educada. Ah, não, a família educa e a escola ensina. Não é. Tanto a escola quanto a família ensinam. Educação é o que sobra disso. Então, por exemplo, eu digo ao meu filho, eu tenho um filho de 8 anos, o Miguel. Eu digo a ele, Miguel, não coma de boca aberta, Miguel, não coloque o braço na mesa, Miguel, não fale com a boca cheia, Miguel, diga obrigado, por favor, com licença. Eu estou ensinando ele isso, eu não estou educando, estou ensinando. E repito isso muitas vezes. Quando ele vai à casa de alguém, ele limpa os pés, pede licença, agradece, não fala com a boca cheia, não fala de boca aberta. Aí alguém vem para mim e diz assim, nossa, o Miguel é uma criança bem
Educada, não ensinada. Entende? Porque educação é o que sobra depois que o processo de ensino-aprendizagem acaba. A pergunta é quando ele acaba? Nunca. Aí depois que o cara acredita que sofreu durante todo o período da educação, da escola, quando ele entrar na empresa, existe a chamada educação continuada. Porque daí a empresa quer preparar esse sujeito para a empresa, para a realidade daquela empresa, ou para a realidade do mundo. Não é assim? Então as pessoas não têm que ter emprego, elas têm que ser empregáveis. E a educação tem muito a ver com isso. Bom, falando um pouco desse processo ainda, Nailor, um aspecto que a gente conversava aqui alguns segundinhos antes do nosso papo, tem a ver com o modo como esse aluno lida com esse processo de ensino na escola e que resulta, como você mesmo disse, no processo de educação, na educação efetivamente dita. Os nossos alunos, digamos, têm tido um pouco menos de apego, de empenho aos estudos? Sim, acredito que sim. E porque todo mundo quer ser feliz. Nós estamos vendo a praga do eu quero ser feliz. Né? Todo mundo quer ser feliz. Não tem o sujeito que fala assim, ah, não, ah, coitado, porque todo mundo virou coitado. Ah, foi para a escola, ficou 4 horas na escola, tem que ficar 10. Né? Foi para a escola, coitadinho, tem tarefa para casa. Tem que ter mesmo. Coitadinho, meu filho fica trancado no quarto, estuda. Tem mais é que estudar mesmo, é um trabalho. Agora, fala, profissão, coloca estudante. Aí o que você faz? Eu estudo. Entende? Então estude. Então faça o que tem que fazer. Meu amigo, estudar dá trabalho, viver dá trabalho. Não é verdade? As pessoas falam assim, ah, eu não vejo a hora de descansar. Quando você morrer, você vai descansar. É assim, a morte existe justamente para as pessoas descansarem. Quando você estiver vivo, você tem mais é que se cansar mesmo. Porque se não tem jeito de você evoluir. Nós não chegamos onde nós chegamos aqui, nesse estúdio de TV maravilhoso, se o homem tivesse se contentado com morar na caverna. Não é verdade? A diáspora, a saída do centro da África aconteceu 60 mil anos atrás. Veja o que a gente fez em 60 mil anos. A linguagem tem 5 mil anos de evolução. Veja o que a gente fez. Olha a nossa entrevista, por que nós estamos fazendo, as pessoas nos acompanhando pelas redes sociais. Isso tem 5 mil anos. É fantástico. Isso é muito trabalho da coletividade humana. Então é assim que tem que ser. E o processo, então, educacional, ele tem tudo a ver com muito esforço. Muito esforço. Como tudo na vida. Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Não é? Só no dicionário você vai encontrar o sucesso antes do trabalho. Você vai ter que trabalhar de qualquer... E o trabalho transforma as pessoas. O trabalho parece uma coisa burguesa, mas não é. O trabalho dignifica no sentido de que ele dá um sentido para a sua vida. Não é? Estar aqui trabalhando não é fácil começar o seu jornal de manhã. Para você chegar aqui, preparar esse jornal e toda a sua equipe está aqui, eles têm que chegar muito cedo. Existe o trabalho de antes da semana e chegar muito cedo aqui. Mas eu não estou vendo ninguém de cara feia aqui. As pessoas estão felizes fazendo o trabalho delas. É o seu trabalho. E se você não fizer, Ronaldo, outra pessoa virá fazer. Porque o cemitério está assim, ó, de gente insubstituível. Sabe que o Ferreira Goulart, quando a Clarice Lispector morreu, Clarice Lispector, ele disse, enquanto te enterravam no cemitério judeu de São Francisco Xavier, e o clarão do teu olhar soterrado resistia ainda, o táxi me levava à borda da lagoa em direção a Botafogo. E as árvores, e as pedras, e as nuvens no vento mostravam alegremente que não dependem de nós. Se não dependem, se a Clarice morreu e não aconteceu nada, quando eu morrer vai acontecer menos ainda. Processo educacional, você está dizendo que depende, então, de bastante esforço. Nossos alunos querem ser felizes. Ao querer ser felizes, muitas vezes negligenciam essa necessidade de estudar, de se empenhar e de passar, às vezes, abrir mão de algumas coisas que supostamente trazem prazer, felicidade. Sim, não tem nada errado em ser feliz. Né? O problema é, eu quero ser feliz agora. Não é assim. Né? Eu tenho que pagar um preço, como todo mundo tem que pagar um preço. Não é verdade? Você não constrói uma grande coisa da noite para o dia. Quem nasce grande é monstro. Não é assim, não. É preciso que as pessoas entendam que há um preço a pagar. Neste momento, os estudantes, qual é o preço? O sacrifício. Quer dizer, eu não estou dizendo que não pode namorar, nem que não pode ir uma balada de vez em quando. Mas isso tem que ser de vez em quando. Porque eu tenho um objetivo maior que esse. Para que depois eu possa desfrutar a minha vida. E hoje, Ronaldo, você sabe disso por estatísticas, que muita gente vai passar dos 100 anos. Então, o que você vai fazer com essa vida? Você vai se aposentar em 55, vai fazer o quê com os últimos 45 anos da sua vida? Nada? Vai colocar um pijama e ficar em casa? Vai deixar de aprender? Você vai deixar de evoluir como ser humano, como espécie? Não, nunca. Não é? Isso só vai acontecer quando morrer. E o Machado de Assis dizia que o homem é uma obra de arte em andamento. Quando ele está pronto, quando ele tem uma obra acabada, ele entrega de mão beijada para os vermes. Está no começo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho isso lindo, e é isso mesmo. Você só vai ser uma obra de arte acabada no dia da sua morte. Até lá tem bastante chão. Nailor, dentro do vestibular, uma das atividades, ou digamos, uma das demandas que mais assustam é a redação. E essa, sem dúvida alguma, é uma das suas especialidades, o texto escrito. Por que o texto tem trazido tanto medo? Ronaldo, as pessoas do texto, a gente vive de uma praga também. Nós temos muitas pragas que assolam o conhecimento e a educação. É a praga do isto eu já sei, eu vou na hora e me viro.
Por que o estudante brasileiro não aprende a escrever? Porque ele sempre pensa que ele sabe escrever. Ah, isso aí na redação, na hora eu dou um jeito. Não dá. Não tem jeito nenhum para dar. Né? Tem gente, quem tem talento, e a gente precisa parar de falar que história de talento, me dá uma raiva dessa palavra. Quando vocês pensarem em talento, pensem em Shakespeare, né? Pensem em Mozart, em Leonardo da Vinci. Não pense em você, meu filho. Você não tem talento, como eu também não tenho. Não é? Escrever não precisa citar. Quando você é super talentoso, você vira Hemingway, Machado de Assis, mas isso é 1 em 10 milhões. A maior parte de nós precisa redigir um texto com o mínimo de coerência, com o mínimo de coesão, e para isso há técnicas. Desenvolvimento da habilidade de escrever. Para isso você tem que reconhecer primeiro que não sabe fazer. E tem que pegar alguém que sabe e pode te ensinar. Ou pegar bons livros e te ensinar. Não é? Você pode aprender online, você pode aprender numa escola, você pode aprender na sua escola, ou você pode aprender sozinho. Mas há técnicas para isso. Enquanto eu não aceitar que eu não sei, e que isso é técnico, não depende de talento nenhum. Ai, meu filho tem talento para escrever. Aí escreve um poeminha besta de amor para a namorada e aí todo mundo, ai, que maravilha. Entende, não? Ah, mas meu poema é besta. É. Não vi, mas já sei que era. Bom, tem técnica, precisa de empenho, e então escrever se aprende escrevendo. Sim, escrever se aprende escrevendo e com técnica. É possível. Você não vai virar um Machado de Assis, um Shakespeare, não é? Um João Baldo Ribeiro. Mas você vai escrever coisas fantásticas. Tanto que a gente tem no jornalismo, alguns articulistas escrevem pinturas. Você olha, é uma obra, e do lado você vê uma matéria que informa de tudo que tem que dizer. Mas ao lado tem alguém sempre fazendo uma coisa assim, mais um Nelson Rodrigues numa redação, fazendo Nelson Rodrigues, não é? Sempre tem. Nailor, para a gente fechar o nosso papo, para quem vai começar ou vai tentar dessa vez o vestibular, alguma dica? Bom, a minha dica é a seguinte, nós estamos muito próximos da prova. O que você aprendeu, meu amigo, você já aprendeu. Não adianta você desesperar agora, não é? A regra é que no momento que você topar com uma questão, pare e pense. Primeiro comece, eu diria assim, na prova de redação, comece primeiro pela redação, faça ela, né? Faça o básico da redação, faça a chamada correção a quente, que é, você terminou de escrever, você corrigiu. Abandona, faz a prova e depois volta para fazer a revisão e passar limpo. Porque tem que haver um delay entre o momento que você escreveu, você escreve, sabe disso, e para o momento de corrigir. Porque senão você acaba vendo a palavra escrita tralho e está lendo trabalho. Isso é uma coisa importante. E outra coisa é, comece sempre por aquilo que você já sabe. Na hora de redigir as questões, na hora de fazer as questões. Comece pelo que eu já sei, é mais fácil. Se for mais difícil, pula. Porque o que é mais fácil você vai fazer, vai sobrar tempo para você dedicar com o maior empenho àquilo que você vai fazer. Eu acho que como tudo na vida é assim. Né? Eu acho que a gente tem que uma estratégia. E se eu pudesse dar alguma, nesse momento, já em cima da prova, a estratégia que eu daria era essa. Bom, e quem não passar aí, estude para valer para o próximo. Estude de novo, não desista. Né? Desistir é para os fracos. Não passou, começa outra vez, quantas vezes for necessário, se esse for seu objetivo. Nailor, foi um prazer receber. O prazer é meu.